Alô, Kaique? Gravando, viu, professor? Olá, pessoal. Obrigado, Kaique. Olá, pessoal. Boa noite. Com permissão, na verdade, do português. Boa noite a todas, né? Sabendo que o português, o substantivo masculino sempre prevalece, porém, tomando a liberdade por sermos minoria aqui, tanto eu quanto Kaique. Boa noite a todas, tá? Iniciaremos hoje o nosso estudo de Iniciaremos não, na verdade, daremos continuidade no nosso estudo aqui no tema de Direito Constitucional, né? E estamos no ponto 2 do edital de vocês, tá? Aula passada, faltou não, a gente ia dar entrada nos direitos fundamentais em si, porém, pelo fato do tempo ter se esvaído, né? Nós hoje vamos dar início ao estudo dos direitos fundamentais, tá? Como tudo na vida, o, o complexo nasce do básico, tá? E os direitos e garantias fundamentais, o estudo inicia-se pela, pela percepção das características dos direitos fundamentais, tá? E nós iremos trabalhar características importantes, né, no estudo dos direitos e garantias fundamentais. Logo após esse estudo das características, a gente vai pegar o artigo 5º em si, vamos começar a esmiuçar todo o tema do artigo 5º. Com certeza não dará tempo de dar o artigo 5º essa aula, né, porque são mais de 80 incisos, e também tem 4 parágrafos, salvo engano. Mas também eu trouxe questões aqui focadas na Consulplan, né? Uma aluna aqui desse curso pediu para que trouxessem questões direcionadas da Consulplan, e nós iremos trabalhar 3 questões do último concurso que eu tive acesso da prova da Consulplan, tá? Vamos começar. As principais características dos direitos e garantias fundamentais, a primeira, no caso, a gente inicia o estudo, né, da relatividade. Ou seja, não existe direito fundamental absoluto, tá? Essa perspectiva da relatividade, ela vem conversando, no caso, com as questões dos freios e contrapesos, né? Que é um entendimento constitucional que é trazido na nossa Constituição, onde sempre um direito e garantia fundamental, eles vão se correlacionar, tá? E, no caso, existe também exceção a essa regra, né? Existem 2 exceções a essa regra. A primeiro, que, no caso, é essa questão que um direito fundamental, ele é absoluto, no caso, é a proibição da tortura, né? Essa questão, ela é bem debatida pela banca CESP, tá? Tem uma corrente que defende essa questão dessa relativização da tortura, porém, a doutrina em si e a academia, né, considera que, no caso, essa questão da tortura, ela é um direito fundamental que não pode ser violado de forma alguma, tá? E também as questões de escravidão, tá? No caso, trabalho análogo também a escravo, não existe, no caso, relativização nesses casos, tá, gente? Tá? Tranquilo. Também a gente tem a questão, uma característica da historicidade. Que o que seria essa historicidade? Que os direitos e garantias fundamentais, eles são construção durante o tempo, tá? Ou seja, essa historicidade é que um direito fundamental, ele nasce e ele vai evoluindo conforme a sociedade, tá? E sempre observar, porque o direito em si, ele é uma manifestação histórica, tá? Para que se tenha a necessidade do direito, existiram guerras, existiram conflitos que hoje muitas dessas guerras e muitos desses conflitos são evitados justamente pela questão dos direitos fundamentais, né? E também a gente tem a irrenunciabilidade, tá? E o que seria essa irrenunciabilidade? É que não é possível você renunciar um direito e garantia fundamental, tá? Justamente pelo fato de que os direitos e garantias fundamentais, eles são os pilares do nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá? Portanto, essa questão de renunciar a um direito e garantia fundamental não é uma coisa que
que é levado em consideração, tá? Como também a imprescritibilidade. E o que seria essa imprescritibilidade? Que um direito e garantia fundamental, ele não prescreve, basicamente isso. E o que seria essa prescrição? Que com o tempo, as coisas, quando elas se tornam prescritas, é que justamente você não tem como mais reaver pelo tempo que passou. Mas essa imprescritibilidade justamente é isso. Ela vem como uma força para mostrar que um direito de garantia fundamental nunca decai com o tempo. Tá? E também a gente tem a característica da universalidade. E o que seria essa universalidade? Que os direitos e garantias fundamentais, eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Não só pelo mundo inteiro, mas também como o Brasil inteiro. Essa ideia universal é que dá o entendimento que o direito de garantia fundamental é uma coisa muito mais ampla. Tá? Tranquilo? Kaique, por favor, inicia aí o nosso slide da aula de hoje, por gentileza. Kaique? Kaique? Só um minuto, gente. Estou esperando a técnica aqui dar sinal de vida. Vocês entenderam o início da nossa aula? Deu para compreender? Deu para compreender? Tá, tranquilo. Aqui, gente, eu trouxe para vocês, no caso, né, um quadro demonstrativo, né, do entendimento dessa questão da historicidade, né, trouxe também da irrenunciabilidade, né, da imprescritibilidade, universalidade, justamente isso, tá? Eu trouxe essas características que elas são mais fortes, e elas são mais frequentes em questões de prova, né? Como eu falei para vocês, nessa última prova da APM, que a banca foi e Decan, né? Não, pode voltar lá naquela discussão lá do... Pode voltar no último slide, Kaique. Pronto, pois bem, obrigado. Essas discussões aí, né? Esse tema foi uma questão da prova da PMCE, né? Onde se questionava, trouxeram-se vários direitos, né? Direitos sociais e direitos, no caso do artigo 5º, e perguntaram a classificação daqueles direitos e o que é que eles poderiam ser. E a questão era a questão não absolutos, ou seja, eles são relativos, tá? Perfeito? Pode passar, por favor. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Pode passar, Kaique, por favor. Tá, gente. Aqui a gente inicia, né, o nosso estudo do artigo 5º da nossa Constituição, tá? Com certeza, na nossa prova, terá uma questão desse artigo aqui, tá? Justamente como eu falo para vocês, o artigo 5º, ele tem a capacidade de cair em qualquer concurso de provas do Brasil, tá? Seja de nível médio, seja de nível fundamental e também de nível superior, tá? Sempre é uma questão batida esse artigo 5º, tá bom? Então a gente vai trabalhar ele com a calma, com a maior calma do mundo, tá? E que a gente possa acertar a questão, tá bom? Vamos lá, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Vejam bem, o nosso caput, ele trouxe alguns direitos que, no caso, são invioláveis, tá? Ou seja, são os direitos, assim, que trouxeram um grau de importância por estar no nosso caput do nosso artigo, tá? No caso, o caput, no caso, que é a cabeça do artigo, ele trouxe um entendimento que todos são iguais perante a lei. Veja bem, garantiu, no caso, dessa forma, o princípio da igualdade, tá? Perfeito? E também trouxe essa discussão que garantia os direitos e garantias fundamentais aos brasileiros e aos estrangeiros residentes, tá? Vejam só, um julgado do STF, já um julgado bem antigo, também garantiu a proteção dos direitos e garantias fundamentais
aos estrangeiros transeuntes, ou seja, estrangeiros que mesmo que não que estrangeiros, no caso, de fora, que não residem no país, também estão acolhidos pelos direitos e garantias fundamentais, tá? Essa questão foi alvo de questionamento para mim na minha prova da minha OAB, tá? Eu gabaritei a questão justamente porque eu estudava muito, e estudo até o direito constitucional, e tive a capacidade de acertar justamente porque, por mais que seja um julgado bem antigo, julgados sempre são cobrados também, tá? Então, observar isso, tá bom? No caso aqui, no caso, o legislador, trouxe direitos importantíssimos, dos quais vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, tá? São os famigerados, os conhecidos VLIPs, tá? Esses direitos, eles foram, tá, introduzidos no nosso caput, tá? Estes direitos não são mais importantes do que outros, tá? Para deixar bem claro para vocês. Porém, foi o ponto de partida para todos os outros direitos que são encontrados no nosso artigo 5º, tá? São os conhecidos direitos naturais, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida, Lidiana? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Está sem áudio, tu, Lidiana. Ah, tu não quer falar, não, né? Pois tá certão. Tá. Pode passar, por favor, querido. Passa aí, Kaique. Vejam bem, tá? No caso, a gente vai começar a trabalhar o direito à vida, tá? E no caso, como todo direito e garantia fundamental, pois não, Lidiane? Fechou de novo o áudio. Pois bem, como todo direito e garantia fundamental não é absoluto, existe relativização, no caso, ao direito à vida, que são nas hipóteses em que o aborto é permitido no Brasil, tá? No caso, no artigo 128, inciso 1º do Código Penal, trouxe que é permitido o aborto caso ponha em risco a mãe, tá? A partir do momento em que a mãe tem o risco de vida, tá? É permitido o aborto no Brasil, tá bom? Também, no artigo 128, inciso 2, temos a figura do estupro, tá? A partir do momento em que uma mulher ela é violentada e desse ato nasça um filho, a mãe ela pode abortar sem nenhum problema, tá? Sem sofrer nenhuma sanção judiciária, tá? E também, Professor, pois não, querido? foi o que aconteceu agora recentemente, vamos dizer assim, com 6 Isso. meses. A Clara, aquela atriz da Globo, ela sofreu, né, um estupro, e daí ela recorreu com todos os trâmites legais, mas mesmo assim acabou tendo vazamento dessas informações. No caso, o hospital, né, que ela foi para poder ter o bebê, e a questão dela também ter dado a criança, né? Porque Isso. como foi um estupro, ela poderia muito bem ter abortado, mas só descobriu Isso. com 5 meses depois, já estava Isso. próximo da gestação e de ter. Então, com isso, ela acabou tendo todo o trâmite legal, entrou na justiça, recorreu, mas mesmo assim essas informações foi vazada, né? Ela estava até passando esses dias no Altas Horas, dando o relato dela. Isso. No caso aí, obrigado, Micael. Boa participação. No caso aí, gente, né? Aí, como o Micael trouxe, no caso, uma mulher ela tenha sido violentada, ela pode, tá, no caso, fazer o aborto e não sofrer nenhuma sanção penal, tranquilo? E também, na DPF 54, né, julgado pelo STF, trouxe também o entendimento que, no caso, não é crime abortar, no caso, que é crianças com anencefalia, tá? No caso, fetos anencéfalos, tá? Trazendo uma linguagem mais técnica, tá? Tranquilo? E também, o próprio STF já decidiu, tá? Que estudos com células-tronco são permitidas no Brasil, tá? Segundo o STF, pode haver o estudo, no caso, e estudo, né, no caso, e também
um instituto que é bem questionado também em provas em provas em geral, que no caso é a questão da eutanásia, né? No Brasil, não é permitido eutanásia, tá, gente? Eutanásia acontece muito quando alguma pessoa está acometida de uma doença e não tem esperança de se salvar e vai se desligar o aparelho, tá? No Brasil, isso não é permitido, tá bom? Sempre observar que a gente estuda o dever ser do direito, tá? Na prática, uma ou outra situação foge um pouco do direito, porém aqui a gente tem que estudar o que está na lei e, no caso, o que está nos julgados do STF, tá bom? Perfeito? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pode passar, por favor, Kaique. Kaique? Aqui, gente, né, a gente começa a trabalhar o inciso primeiro do nosso artigo 5º, tá? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, tá? Gente, aqui a gente vai trabalhar, né, a igualdade formal e a material, tá? Veja bem, a igualdade formal é, no caso, a igualdade que a gente traz, né, no nosso texto constitucional, tá? Tranquilo? Bem simples. E no caso, a material é quando a gente acredita e a gente acredita, no caso, o princípio da isonomia, tá? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, tá? No caso, seria isso, no caso, essa materialidade, essa igualdade material, seriam instrumentos, tá? Instrumentos no caso, ações, tá? Que fortaleçam, no caso, a nossa Constituição, na busca dessa igualdade, tá? Um exemplo disso, no caso, seria as cotas, tá, gente? Desse entendimento, a gente extrai isso, tá? E foi, no caso, alvo de controle de constitucionalidade, a lei de cotas, tá? E o STF decidiu que essa lei era plenamente constitucional, tá? Também a gente traz exceções, né, no caso, na nossa própria Constituição, a esse direito de igualdade, tá? No caso, no artigo 143 da nossa Constituição, fala que o serviço militar obrigatório, tá? Ele é apenas para homens, né? E no caso, a própria Constituição, ela, né, decretou, no caso, ela foi bem firme, né, dispensando as mulheres do serviço militar obrigatório, tá? Observar aqui, as questões de prova e concurso sempre gostam de trazer, de trocar esse inciso, ou seja, falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da lei, sendo que só quem pode, no caso, criar distinção de igualdade é apenas só e somente só a Constituição, tá? Qualquer outro entendimento de questão que não traga essa questão, que apenas a Constituição pode trazer essas discussões no caso, de privilégio um ao outro, tá errado, tá? Apenas a Constituição pode trazer esses itens de igualdade. Tá bom? Perfeito? Pode passar, Kaique, por favor. Pode passar, Kaique. No caso, aqui, a gente vai começar a trabalhar o inciso 2 do nosso artigo 5º, tá? Que, no caso, é o princípio da legalidade, tá bom? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Percebam uma coisa, tá? Dentro desse princípio da legalidade, a gente tem dois entendimentos, tá? O princípio da legalidade privado e o público, tá? O que seria esse princípio da legalidade privada? É a nossa liberdade enquanto ser humano. Tranquilo? Ou seja, enquanto ser humano, a gente pode fazer tudo que não for proibido. Perfeito? Quando algo se tornar proibido, nós não podemos fazer. Esse é o princípio da legalidade do privado, tá? Porém, existe também uma discussão, no caso, que é o oposto à questão da administração pública. No caso, prefeitura, Câmara Municipal, Assembleia, governador, presidente, eles só podem fazer aquilo que a lei permite. Porque a vontade do público,
ele é vinculado e interessado à lei. Já o privado, ele pode fazer tudo, apenas o que não é proibido. Perfeito? Para resumir, o privado, no caso, pode fazer tudo o que não for proibido. Tá? Por exemplo, quando a gente tem 16, 15 anos, a gente não morre de vontade de dirigir, correto? Mas a gente só pode dirigir. Gente, você não estava me escutando, não? Agora sim, professor. Gente do céu. Foi, volta aí, por favor, Kaique. Tu tava, Bruno? Professor, Não, mas- foi só a última fala. Foi só Pode continuar. nessa última frase. Ai, meu Deus do céu. Gente do céu. Onde é que foi que eu parei, então? Na habilitação, quando tem 15 anos. Sim. Ai, gente, graças a Deus. Eu acho que foi que bateu aqui. Infelizmente, deve... Ai, tá, gelei agora. Vamos lá, gente, voltando. Eu também, Bruno. Me assustei demais agora. Vamos lá, gente. Vejam só. Pronto, perfeito. Graças a Deus. Vejam só. Quando a gente tem 15 anos e a gente não quer dirigir e não pode, porque, no caso, a gente não pode, porque tem uma lei que fala que a gente só pode dirigir com 18 anos. Tranquilo? Ou seja, no caso, esse é o princípio da legalidade para o privado. Ou seja, eu só tenho a minha liberdade de dirigir após os meus 18 e com minha carteira de motorista. Tranquilo? Esse é o princípio da legalidade para o privado. Porém, o público, no caso, a administração pública, ela só pode fazer o que a lei permite. Vejam só, quando chega uma verba, vamos supor, chega uma verba na administração pública para ser gasto em esporte. Tranquilo? Chega uma verba para ser gasta em esporte. E a verba é vinculada e tudo mais. Se o prefeito utilizar essa verba para a saúde, ele estará incorrendo em crime. Porque a verba ela era vinculada apenas só e somente só para esporte, e não para a saúde. Da mesma forma, o contrário. Se uma verba vem para a saúde, o prefeito não pode utilizar para, no caso, o esporte. Porque a administração pública, ela só pode fazer apenas o que a lei permite. Tá bom? Entenderam? Entenderam? Alguma dúvida? Vou olhar o chat aqui. Tranquilo? Isso, no caso, assim, Monize, essa questão de pedalada fiscal, veja bem, pode ser. Que no caso, né, essa pedalada fiscal, veja bem, esse termo em si, ela foi criada assim, foi criada por causa do impeachment que aconteceu com Dilma, tá entendendo? Mas, no caso, o que eu trago para você é um exemplo muito mais simples, porque essa pedalada fiscal, ela foi uma linguagem, assim, coloquial, tá? Porém, quando a questão vai trazer, geralmente, quando cobra isso, que é muito raro, mas né, pode ser que aconteça, você sempre observe isso, tá? Que, no caso, a administração pública faz apenas o que a lei permite. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo, Monize? Então, gente, aqui, no caso, né, como eu... obrigado, Denise. É o Monize, na verdade. Aqui eu trouxe para vocês o entendimento lá que a gente começou com relação, né, no caso, ser um direito absoluto, né, que no caso é esse inciso 3 da nossa Constituição, tá? Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Vou repetir para vocês. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, no caso, a gente trouxe aqui o entendimento que não existe relativização do direito à tortura. Vejam só, não existe
relativização do direito à tortura. Tá? Ou seja, no Brasil não é admitido que ninguém seja torturado. E nem também tenha tratamento desumano ou degradante. Tranquilo? Natureza jurídica de regra. Ou seja, não existe exceção a esse direito. Perfeito? Pode passar, Kaique, por favor. Inciso 4º. Vamos lá. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Tá? Vejam bem, aqui o legislador, né, trouxe, no caso, né, a liberdade de manifestação do pensamento. Você é livre para se manifestar. Porém, não é permitido no Brasil o anonimato. Para que você fale, você tem que mostrar a sua cara. Você não pode se esconder atrás de algo, fazer Instagram fake ou Facebook fake para, né, no caso, denegrir alguém. Tranquilo? Denegrir ou insultar, né? Ou seja, você tem a sua liberdade de pensamento, né, e no caso de expressar as suas ideias, porém você não pode fazer isso de forma anônima, tá? E vejam só, isso também tem muito questionamento, no caso tem muito questionamento em carreiras policiais esse tema, tá? Mas eu trouxe para vocês que a gente tem que estudar também, tá? No caso, denúncia anônima, ela não tem um condão de iniciar uma ação penal. Tá? Um delegado, ele não pode iniciar um inquérito ou uma ação penal apenas só e somente só com a denúncia anônima. Tá? Porém, no caso, a denúncia anônima, ela pode servir de início das investigações e a partir do momento em que se tenha, no caso, indícios de autoria e prova de materialidade, a ação penal, no caso de continuidade. Porém, a ação penal não pode nascer de uma denúncia anônima. Tranquilo? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Pois bem, vamos lá. É assegurado... Pois não, Monize? Monize? Oi, professor, estava tentando ligar o microfone, desculpa. Pois não, pode ficar à vontade. Sobre uma dúvida que fiquei sobre a última questão que o senhor falou, no último slide. O senhor falou sobre os direitos fundamentais e falou sobre a imprescritibilidade, né? Certo. Ou seja, uma ação, ela nunca decai com o tempo, não é isso? Não, na verdade não é uma ação. É um direito e garantia fundamental. Certo, Entendeu? um direito, pronto, um direito, uma garantia constitucional. Aí depois o senhor falou com a questão das exceções, né? Dos princípios da relatividade. Certo. Que a tortura e a escravidão, por exemplo, elas não têm esse princípio da relatividade. Isso, Minha perfeito. dúvida por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil a ditadura militar e tivemos a anistia, certo? Certo. Com Certo. esse direito fundamental da imprescritibilidade, essas pessoas que cometeram algum ato durante a ditadura militar, hoje em dia, por questão penal, elas podem ainda sofrer alguma coisa, como aconteceu, por exemplo, na Argentina e em outros lugares que também tiveram esses princípios ditatoriais? Veja bem, no caso você falou da lei da anistia, não foi? Isso? Isso, exato. No caso, essa própria lei, essa questão dessa lei da anistia, já anistiou todas as pessoas que cometeram esses crimes. Tranquilo? E, assim, observa... Pois não, Moniz? Então, não vai se aplicar a lei da imprescritibilidade, né? Porque já veja teve só, um decreto-lei que teve a anistia, não é isso? veja bem. A nossa Constituição, ela é de 1988. Tranquilo? E a gente tem um entendimento também na nossa própria Constituição, no caso, que a lei, ela não vai retroagir para prejudicar o réu. A lei, ela só pode retroagir para beneficiar o réu. Tranquilo? E os acontecimentos da ditadura militar foi antes da nossa Constituição, de 1988. E todo esse arcabouço jurídico que a gente tem hoje. Tranquilo? No caso, veja bem,
esses direitos e garantias fundamentais, eles foram ampliados, no caso, no nosso Brasil, logo após essa Constituição de 1988. Tranquilo? Ou seja, dentro dessas premissas, o que aconteceu na ditadura militar, no caso, a nossa Constituição só seria utilizada, no caso, se fosse para beneficiar os réus, tá entendendo? Que, como no caso não foi, eles foram beneficiados pela lei da anistia. Tranquilo? Entendi. Então, no caso, hoje em dia, só pode ser culpabilizado por exemplo, alguém que incentiva a ditadura nos dias de hoje, né? O que passou para a nossa Constituição não tem mais nenhum respaldo jurídico, né? Veja bem, deixa eu fazer uma comparação, falar assim, deixa eu fazer uma explanação que você entenda bem, tá? No caso, a democracia no Brasil, ela é uma ferramenta defendida nos princípios constitucionais, que foi que a gente estava estudando, que a gente estudou aula passada, tranquilo? A partir do momento em que você fala em defesa de regimes ditatoriais, você está pondo, no caso, em xeque a nossa democracia, entendeu? E a partir do momento em que você viola preceitos constitucionais e você defende regimes ditatoriais, você está de encontro com as nossas concepções dos entendimentos constitucionais de hoje. Entendeu? Entendeu agora? Monize? Ok, professor, obrigada. Eu tinha respondido aqui no chat. Veja bem, no caso, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Ou seja, no caso, esse Estado democrático de direito, ele, a partir do momento em que ele também tem a questão da tripartição dos poderes, tudo isso, toda essa construção que fortalece a democracia, ela tem que ser defendida e garantida. Entendeu? Tranquilo? Entendeu, Moniz? Ok, professor. Caso você tenha mais alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu tiro, tá? Qualquer dúvida que vocês, ou que qualquer um dessa sala aqui tenha com relação ao conteúdo, pode entrar em contato comigo que eu tiro, tá bom? Vamos lá, dar continuidade à nossa aula, tá? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem, tá? Gente, vejam só. Aqui, no caso, trouxe um entendimento do direito de resposta, tá? E o que seria esse direito de resposta? Quando alguém, alguma instituição de divulgação radiofônica, de televisão ou de YouTube, internet, tá? A partir do momento em que ele gera algum constrangimento para alguém e este constrangimento, ele é falso, caso, quando ele gera um constrangimento muito grande para a pessoa que foi atacada, no caso, é assegurado o direito de resposta, tá? Proporcional ao agravo, ou seja, eu não posso ofender alguém, eu sendo um apresentador de jornal, de 8 horas, que no caso é onde o jornal tem mais audiência, tá? E dar esse direito de resposta a uma pessoa 3 horas da manhã, tá? Ou seja, esse direito de resposta tem que ser da mesma forma em que a pessoa foi ofendida, tá? E no caso aqui, existe, tá, a possibilidade de cumulação, tá? De indenização por dano moral e material, ou a imagem, tá? Bastante, tem súmula do STF já defendendo isso, que é possível que haja uma acumulação, no caso, dessas indenizações e a pessoa seja contemplada com esse valor, tá? Tranquilo? Tranquilo? E no caso, né, tem um prazo decadencial de 60 dias, né, e também 7 dias para a divulgação da resposta, ou seja, a emissora, no caso, né, estava me fugindo essa palavra, a emissora, ela tem 7 dias para proporcionar esse direito de resposta, tá? Tranquilo?
Pode passar, por favor. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurada o livre exercício dos cultos religiosos e garantidas, na forma da lei, proteção aos locais de culto e suas liturgias, tá, gente? Aqui é um entendimento, né, da laicidade do Estado, ou seja, e também da liberdade de crença, tá? O que é o Estado ser laico? O Estado, ele é laico quando ele não tem uma religião oficial, tá? E a partir do momento em que ele não tem uma religião oficial, né, e também existe essa liberdade de crença e de consciência, o Estado, ele tem por obrigação proporcionar a todos, sem discriminação, a busca de sua liturgia, a busca de sua religião, tá? E também proteção a esses locais onde tem esses encontros religiosos, seja centro espírita, terreiro de umbanda, igreja, no caso, igreja católica, cultos evangélicos, tá? O Estado tem por obrigação a proteção desses espaços, tá? Gente, existiu também uma discussão muito, muito ampla, né, quanto à utilização de animais, no caso, em ritos, em rituais, mais especificamente em religiões de matrizes africanas, tá? No caso, já foi decidido pelo STF que, no caso, é permitido que se façam sacrifícios de animais em rituais religiosos, tá, gente? Não há problema e também não há crime, no caso, essa prática religiosa, tá, gente? O nosso STF o nosso Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso e é um entendimento pacificado por todos já, tá? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Pode passar, por favor, Kaique. É assegurada, nos termos da lei, a proteção, a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Tá, gente? Aqui, no caso, a nossa Constituição assegurou, né, no caso, prestação religiosa, tá? Nas entidades, no caso, no cárcere, tanto civis quanto militares, tá? No caso, a Polícia Militar tem prisões onde ela colocam, no caso, seus componentes, né, caso incorra em algum crime ou em alguma ação disciplinar, essas pessoas ficam presas lá no quartel, e também entidades civis que são os presídios em si, tá? Ou seja, a nossa própria Constituição garantiu, no caso, a prestação de assistência religiosa, ou seja, que vão padres, pastores, líderes religiosos, independentemente da sua religião, que esses tenham acesso ao cárcere e possam levar a palavra para as pessoas que lá estão recolhidas, tá? Tranquilo? Vamos lá, gente. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar-se para eximir-se de obrigações legais a todas impostas e recusar-se a cumprir prestações alternativas fixadas em lei. Tá, gente? Aqui no caso, existem, no caso, religiões, né, que guardam os sábados, né? São os sabatistas, salvo engano, tá? Se eu tiver errado no termo, me perdoem, tá? Essa religião tem um entendimento que eles guardam os sábados, tá? E, no caso, antes, existiam vestibulares, antes do Enem, né? Existiam vestibulares que tinham duas etapas, né? Uma no sábado e outra no domingo, tá? E, justamente por causa desse direito, essas pessoas que guardavam os sábados, eles tinham direito a outro momento fazer prova, tá? Tranquilo? E com isso, né? Outro momento fazer prova, tá? Uma coisa também um exemplo também que eu gosto bastante de dar, no caso são os quartéis, tá? A partir do momento em que você tem uma religião que não permita você pegar em armas, que não permita você fazer um treinamento com armas, uma coisa mais abrupta, tá? No caso, o exército, ele tem que oferecer uma prestação,
no caso, uma prestação alternativa, ou seja, geralmente essas pessoas vão cuidar da cozinha, vão cuidar da cozinha, vão cuidar, no caso, do almoxarifado, justamente porque, no caso, a própria Constituição garantiu que essas pessoas tenham, no caso, né, uma obrigação alternativa, tá? E a partir do momento em que essas pessoas, que o Estado, no caso, o Exército, né, ele dê essa alternativa, caso você não pode pegar em armas, você trabalhar em outro local e você utilizar a justificativa religiosa para não cumprir a obrigação alternativa, aí, no caso, você será punido pela lei, tá? Tranquilo? No caso, para acabar com essa discussão que tinha com relação aos vestibulares nos sábados e prova de concurso também, boa parte dos vestibulares, né, são hoje no domingo, justamente já para garantir acesso de todas as pessoas à prova, tá? Tranquilo? Salvo engano não, com certeza a nossa prova, né, no caso da Câmara será no domingo, justamente já para garantir que todos possam fazê-la. Tranquilo? Pode passar, por favor, Kaique. Gente, vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Gente, vocês estão entendendo alguma dúvida? Gente, tá. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou passar um slide para vocês, tá? Vou passar a primeira parte desse slide para vocês estudarem em casa, tranquilo. E também vou passar, que eu selecionei 3 questões aqui da Consulplan, já justamente para a gente trabalhar em cima da prova, já que, na verdade, trabalhar em cima da banca, né, gente? Tranquilo? Pode passar, por favor, Kaique. Pronto, gente, vamos lá, né? Vamos trabalhar. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e da comunicação, independentemente de censura ou de licença, tá, gente? Vejam só. Essa ideia, no caso da livre expressão artística intelectual, ela trouxe, né? Ela veio como uma necessidade, no caso da nossa Constituição, justamente como com que Monize, né? Obrigado. Monize falou na nossa aula, né? Que no caso da ditadura militar existia, no caso, os próprios militares, eles sempre censuravam, eles sempre, era através de licença que você poderia reproduzir músicas em rádios, textos, tá? E justamente isso, no caso, a nossa própria Constituição de 1988 trouxe assegurou, no caso, que você pode ter a sua atividade intelectual, artística e científica, no caso, livre e sem a necessidade de licença ou censura, tá? No caso, o Estado ele não pode censurar sua música caso ele não goste, tá? Tranquilo? 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 Alguma dúvida? Posso dar continuidade? Vamos lá. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação, tá? Vejam bem, no caso, gente, essa questão da inviolabilidade da vida privada foi, no caso, o conceito de privacidade, né? Ou seja, toda e qualquer pessoa tem direito a ter sua privacidade. No caso, o Estado, pelo seu bel prazer, ele não pode violar, no caso, a vida privada de ninguém. Tranquilo? E também o próprio Estado assegura uma indenização, seja, né, pelo dano material ou moral, decorrente dessa violação. A partir do momento em que o Estado viola essa questão da privacidade, o próprio Estado, no caso, ou o privado, no caso, né, investido de Estado, o próprio Estado ele já garante, no caso, essa indenização. Tranquilo? Tranquilo? E também aqui também trouxe, né,
essa possibilidade de acumular o dano moral com o material também, tá? A partir do momento em que você tem essa violação da vida privada, no caso, você pode pedir cumulativamente esses dois danos, tá? E também aqui trouxe também uma discussão que era muito mais presente do caso das biografias não autorizadas, tá? Gente, o próprio STF decidiu que, no caso, que são permitidas essas biografias não autorizadas, tá, gente? Tranquilo? Posso passar? Inciso 11, tá, gente? Um inciso que cai bastante em prova, tá? Vamos esmiuçar ele aqui todinho com vocês, tá bom? Não, pode voltar, por favor, querido. Aí, o inciso 12. Isso, perfeito. Obrigado, Kaique. O significado dessa acumulação, Leidiane, é quando você pode juntar um e outro. Você, por exemplo, quando você vai pedir, no caso no judiciário, o judiciário ele não vai decidir dar só o dano moral ou o dano material, tá? No caso, você pode pedir a acumulação dos dois. Uma indenização a título de dano moral e uma indenização a título material. Tranquilo? Ao invés de pedir um só, você pode pedir os dois. Tá? Perfeito? Algo mais? Algo mais, gente? Posso passar? Inciso 11, tá? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, tá? Perfeito? Então, fala o seguinte, vamos trabalhar esse inciso por partes, tá? Para que nós possamos entender melhor ainda, tá? Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, perfeito? Ou seja, a casa é asilo inviolável. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Ou seja, para alguém entrar na nossa casa, é necessário que a gente permita. Perfeito? Para que alguém entre na nossa casa, é necessário que a gente permita. Por quê? Porque a casa é um asilo inviolável. Tranquilo? Salvo, ou seja, quais são em quais oportunidades alguém pode entrar na nossa casa sem a nossa autorização? Quais são as oportunidades? Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro entendimento. A casa é asilo inviolável. Perfeito? Alguém só pode entrar na nossa casa com a nossa permissão. Tranquilo? Porém, no próprio texto constitucional, trouxe exceção em quais oportunidades alguém pode entrar na nossa casa sem a nossa autorização. Das quais, salvo em flagrante delito ou desastre, tranquilo? Prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. No caso, o que seria esse flagrante delito ou desastre? Veja bem, vamos supor que eu cometa algum crime, né? E entre na casa de Micael. A partir do momento e a polícia está atrás de mim, tá? A polícia pode entrar na casa de Micael atrás de mim, porque está ocorrendo flagrante delito. Tranquilo? Ou eu posso entrar eu cometi um crime e entro na minha casa, tá? E a polícia atrás de mim. A polícia pode entrar atrás de mim sem problema nenhum, tá? No caso, esse desastre, o que seria esse desastre? Vamos supor que eu estou na minha casa e começa a minha casa a pegar fogo, tá? A partir do momento que eu estou em casa e minha casa está pegando fogo, Micael, que está andando no meio da rua, ele pode entrar na minha casa para tentar me salvar. Tranquilo? E no caso do prestar socorro, é que vamos supor que eu esteja em casa e eu esteja passando mal.
passando mal, passando mal, passando mal, e alguém escuta os meus gritos, essa pessoa pode pular o muro e me salvar, e prestar socorro. Tá? Tranquilo? E durante o dia, por determinação judicial. Tá? Ou seja, a pessoa só pode entrar por determinação judicial durante o dia. Tranquilo? À noite, por mais que a pessoa tenha determinação judicial, ela não pode entrar na minha casa. Tranquilo? Ou seja, vamos lá, mais uma vez, porque é um assunto que cai bastante em prova, por isso que eu estou aqui batendo muito nessa tecla, tá? A casa é asilo inviolável. A pessoa só pode entrar, uma pessoa só pode entrar na nossa casa se a gente permitir, ou, no caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Tá? Tranquilo? Pois não. Professor, nesse caso, o que seria desgaste? Desastre. Sim, desastre, desculpa. Desastre, vamos supor que eu estou na minha casa e minha casa começa a pegar fogo. Aí você está passando no meio da rua, você pode entrar na minha casa para tentar me salvar, ou para tentar salvar alguém na minha casa, ou no caso que esteja acontecendo um desmoronamento, tá? Algo que esteja acontecendo um desmoronamento. Aí você pode entrar na minha casa e me salvar. São esses os desastres. Entendeu? Tem exemplos mais claros. Entendeu? Ok. Alguma dúvida? Caso eles podem. Bruna, não entendi, Bruna. Não entendi, Bruna. Porque, no caso, já aconteceu um flagrante dentro da minha casa, né? O bandido tentou atravessar e o policial queria atirar, entendeu? E minha mãe disse que não podia e não deixou ele atirar, entendeu? Ah, não, Algo, porque... algo assim. Desculpa, eu te interrompi. O que foi que aconteceu? Tipo assim, minha casa entrava nas duas ruas, tinha saída, entendeu? Aí um Certo. cara entrou pra sair na outra rua e o policial ia atirar nele. Aí minha mãe não deixou. No caso, isso pode ele atirar dentro da casa da pessoa? Tem autorização? Veja bem, porque no caso o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui, a Constituição trouxe, no caso, a inviolabilidade, de domicílio, tá? Ou seja, a partir do momento em que está acontecendo, aqui, o que é que ele trouxe, o que é que, no caso, a lei trouxe, tá? Que uma pessoa pode entrar na nossa casa, no caso, a polícia pode entrar na nossa casa, sem autorização, tá? No caso, em flagrante delito. Se está acontecendo um flagrante delito, aí a polícia pode entrar. Entendeu? Essa questão de atirar ou não, tá? A nossa própria Constituição não contemplou, tá? Aí por isso que, no caso, aí tem que ser observado o estudo prático um pouco mais aprofundado, tá entendendo? O que a nossa Constituição trouxe? Que uma pessoa pode entrar na nossa casa sem a nossa autorização quando estiver acontecendo um crime, entendeu? Tranquilo? Tranquilo? Essa questão de atirar ou não, aí já depende muito da situação prática. Tá? Tranquilo? Lindiane, eu não entendi. Lidiane? Lidiane? Oi. Pois não, querida, eu não entendi sua pergunta. Não é só essa questão de peço para intimação. Não pode acontecer à noite, só durante o dia. A intimação, O que é que não pode acontecer à noite? que não pode acontecer à noite, porque, veja só, no caso, uma pessoa só pode entrar na... Assim, a intimação não pode acontecer à noite, cara, justamente pelo fato, assim, se a intimação for feita por um caso, por um oficial de justiça, né? Justamente porque à noite ele não está dentro do expediente dele, né? E também aqui, Lidiane, ele trouxe o entendimento de que, no caso, de quando alguém pode entrar na sua casa, tá? Com relação a essa questão da intimação, tá? Aí já é outra discussão, entendeu?
Entendeu, Lidiane? Tá? E vejam só, tá, gente? Antigamente, no caso, quando eu comecei a estudar, estava na faculdade, tá? Existiam muitos questionamentos quanto a essa questão durante o dia. O que seria durante o dia, tá? E desde do nascituro da nossa Constituição, é que nunca se teve um entendimento firmado do que seria dia. Sempre era muito vago essa discussão do que é dia, o que seria dia, tá? Porém, apenas em 2019 foi, no caso, esse caso foi resolvido. No caso, a Lei 13.869 de 2009, que no caso, que é a Lei de Abuso de Autoridade, ela afirmou que dia, no caso, é de 5 da manhã até 21 horas. Ou seja, a polícia pode entrar na sua casa por determinação judicial de 5 horas da manhã até 9 horas. Tá? Mas, professor, 9 horas não é dia, certo? Mas foi o entendimento que a lei trouxe. E foi essa lei que trouxe esse entendimento que firmou, no caso, várias discussões que se tinha sobre esse tema. Hoje, dia, no Brasil, no caso, para entrar na casa de alguém por determinação judicial, é de 5 da manhã às 21 horas da noite. Tranquilo? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Podem perguntar, porque esse inciso sempre gera muitos questionamentos. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Pode passar. Passar, Kaique, por favor. Vamos lá. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal, tá? Ou seja, gente, no caso, a nossa própria Constituição trouxe que, no caso, é inviolável, ou seja, não se pode violar as comunicações telegráficas, no caso, os telegramas, né, antigos, de dados e de comunicações telefônicas, tá? Ou seja, essas, para ser bem mais, bem mais claro para vocês. Em 1988, não se tinha como saber como a comunicação iria evoluir, né? E como todas as pessoas teriam acesso, todas as pessoas assim, né? Muitas pessoas teriam acesso à internet, a celular, no caso, a linha telefônica, né? A partir disso, mas, porém, como a nossa Constituição, ela sempre pensou muito na frente, ela, ainda por mais que ela seja de 88, ela é extremamente atual, a nossa própria Constituição já trouxe essa proteção no caso, a comunicações telegráficas, dados que hoje são a internet no nosso celular, né? E das comunicações telefônicas, que seria o nosso próprio celular, tá? As nossas mensagens de WhatsApp, as nossas mensagens pelo Instagram, tá? Todas elas caem, na verdade, todas elas estão incluídas, né? Nesse entendimento do sigilo das correspondências. Tranquilo? E também, no caso, existe a exceção no caso, a essa inviolabilidade. Que seria quando? Né? No caso das comunicações telefônicas, tá? Quando, mas porém, para que seja violado essas comunicações telefônicas, tem que ser por ordem expressamente judicial. Tá? Apenas por uma ordem do juiz é que alguém pode ter acesso
as nossas comunicações. Tranquilo? Ou seja, o delegado, ele não pode passar uma ordem para que ele possa ler e pegar seu celular. Só e somente só o juiz é que tem esse condão, é que tem essa capacidade, tá? Para que seja violado o seu sigilo das suas comunicações. Tranquilo? Tranquilo? E também, né, é utilizado esse e-mail, tá? Quando não existe outro. Esse e-mail só é utilizado quando não existem outras formas que se busque provas. Tá? Tranquilo? Tá? E também o fato punível para que se tenha, no caso, essa violabilidade, que seja violado as suas informações, o fato deve ser punido por meio de pena de reclusão. Tá? Caso não seja uma pena de reclusão, ninguém pode violar suas comunicações. Tranquilo? Tranquilo? E também, antes mesmo dessa quebra desse sigilo telefônico, a quebra desse sigilo telefônico, também tem que existir, no caso, indícios razoáveis de autoria ou participação. Ou seja, para que você tenha, no caso, a sua comunicação violada, você tem que ter indícios, ou seja, chance real de você estar cometendo o crime ou que você tenha participação nesse crime, punido, tá, com pena de reclusão. Tá? Perfeito? Pode passar, por favor, Kaique. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Tá? Então, vou passar, tá? Inciso 13, tá? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, tá? Gente, aqui, né, no caso, esse inciso aqui garantiu, né, o princípio fundamental da valorização do trabalho, né? A valorização do trabalho, tranquilo? Ou seja, a partir do momento, né, a valorização social do exercício do trabalho, na verdade, sendo mais técnico, tá? Ou seja, no caso, aqui, a nossa Constituição também garantiu que tem que ser atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Veja bem, no caso, quando você termina o curso de contabilidade, você não é automaticamente um contador. Você tem que passar pela prova de proeficiência. Ou seja, quando você termina o curso de contabilidade, você faz uma prova, e se você passar nessa prova, é que de fato você é contador. Tá? Da mesma forma, é a OAB. Tá? Quando você termina o curso de Direito, você é bacharel, não advogado. O título, no caso de advogado, você apenas obtém após passar na OAB. Porque, no caso, é uma qualificação profissional que a lei estabeleceu. O Estatuto da OAB estabeleceu isso. E, no caso, né, o Estatuto da Contabilidade, né, que eu não sei o termo técnico, estabeleceu isso também. Que é necessário você passar nesse exame de proeficiência. Tá? Tranquilo? Existe também, no caso, esse inciso 13 também trouxe a necessidade de, também, caso, pelo fato, a profissão de músico e jornalista, tá? Para você ser músico, você não precisa ter carteirinha na entidade de músico, tá? Você pode receber e dizer que é músico, mesmo sem você nunca ter estudado, ter feito faculdade. Aqui na UFCA tem um curso de música que é maravilhoso, tá? Mas você não precisa fazer uma faculdade de música para ser músico, tá? Esse foi um entendimento do nosso Supremo. Assim como também a profissão de jornalista, tá? Tranquilo?
Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Seguimos, então. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardada o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Tá? Vejam só. Aqui também foi mais uma herança no caso da nossa ditadura militar. Tá? O que é que fala aqui? Que todos podem ter acesso à informação. Tranquilo? Todos têm acesso à informação. E é resguardado o sigilo da fonte. No caso, o que seria essa fonte? A fonte é a pessoa com quem você teve a informação. Um jornalista, ele pode ter uma informação e não dizer de quem ele teve essa informação. Justamente para garantir, no caso, o sigilo da fonte. Tranquilo? Vejam só, vamos supor que Monize seja jornalista, certo? E, no caso, eu sou informante dela. Monize pode falar minhas informações e resguardar a minha pessoa, justamente para garantir, no caso, esse direito do sigilo da fonte. Tranquilo? Tranquilo? Tá? Pois não, Valéria? Pois não, Valéria? Valéria? Oi, professor, boa noite. Tinha Boa esquecido noite. de ligar o microfone. Oi? Tinha esquecido de ligar o microfone. Ah, pois não. Sobre o acesso à informação, tem uma lei, né, que regulamenta o acesso à informação. Se eu não me engano, 2011 é uma lei que tem sobre a lei de acesso à informação. Veja bem, aí no caso, mas é informação pública ou privada? Não, é porque eu fiquei na dúvida, porque na atualidade, né, atualmente, está se falando muito sobre aquela questão do sigilo de 100 anos, né? Aí eu queria saber se, tipo, na Constituição teria alguma informação sobre isso. Veja bem, no caso aqui, dentro dessa premissa, o que acontece? No nosso artigo 5º, ele fala, no caso, do resguardado o sigilo da fonte. O que você está perguntando, assim, não está inserido no que a gente está estudando. Perfeito? Ou seja, aqui, no caso, veja só, essa questão do sigilo, do sigilo de informações sigilosas, elas passam a ser sigilosas quando elas colocam em risco a soberania do nosso Estado. Tranquilo? Justamente porque no artigo 37, né, da nossa Constituição, é consagrado o direito à publicidade dos atos públicos. Compreende? A partir do momento em que você, no caso, decreta sigilo sobre informações que deveriam ser públicas e estas, vejam só, e estas não põem em risco a nossa soberania e o nosso Estado, tá? Trata-se de um ato que pode ser considerado ilegal, tá? Ilegal ou imoral, tá? Porém, essas questões de sigilo, dessas questões de informação de sigilo, não cairá na sua prova, tá? O que pode cair, no caso, é uma pergunta sobre o princípio da publicidade, né? Que, no caso, na nossa prova, salvo engano, tem esse item, né? No nosso edital. Tranquilo? Tranquilo, Valéria? Tranquilo, era só isso que eu queria saber, se teria a possibilidade de cobrar alguma coisa relacionada a isso. A gente pode observar isso quando nós formos estudar, no caso, o tópico pertinente, tá? Com relação a essa questão, né, no caso do princípio da publicidade. Tá? Tranquilo, Valéria? Valéria? Tranquilo? Vamos lá. Inciso 15, tá? Gente, vocês estão gostando da minha aula? Vocês estão conseguindo absorver a minha aula? Vocês estão com alguma dúvida?
Tá com dúvida, Lidiane? Professor, assim, a aula tá boa, só que é interessante quando a gente vai vendo como é que caem questões, tipo, fala, Eu trouxe aham, para vocês. fala o conteúdo e vai, né? Mas eu trouxe para vocês. É porque não chegou ainda no momento oportuno, tá? Mas eu trouxe para vocês. Mas assim, já que você quer essa necessidade, a gente vai fazer agora, viu? Não, é porque enquanto assim tá com a mente fresca, entendeu? Tipo, Tô entendendo. Entendendo. fala esse conteúdo, aí mostra a questão, como é que poderia cair, É porque se for juntando muita informação e deixar para responder só no final da aula, aí a gente acaba deixando passar algumas coisas, sabe? É porque assim, Valéria, no caso, essa banca Consulplan, tá? Questões delas, assim, principalmente inseridas nessas questões de direitos e garantias fundamentais, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar, tá? Mas caso vocês tenham encontrado questões de direitos e garantias fundamentais, vocês tragam também essas questões que a gente resolve aqui em sala de aula. Tranquilo? Eu vou só falar aqui com o Kaique aqui para ele colocar essa questão agora aqui para a gente, tá? Vou pedir agora para Kaique para ele ver, tá? Mas eu trouxe também questões para vocês. Eu trouxe 3 questões que a gente pode trabalhar agora em sala de aula. Kaique, eu mandei aí 3 questões para vocês. Tu pode abrir aí, por favor? Só um minuto, tá? Que ele vai abrir aqui para vocês. Eu mandei para ele. A gente trabalhar no momento oportuno. Kaique, eu mandei no WhatsApp para tu, Kaique. No WhatsApp do IB. Só um minuto, tá, gente? Tô esperando ele colocar aí. Pronto, gente. Aí, gente, aí foram questões, no caso, da própria Consulplan, tá? Responda aí, por favor, essas questões. Qual o gabarito da questão, gente? Alguém mais? Alguém mais? Tá, vamos lá, vamos trabalhar, tá? Arlindo Silva, servidor público federal, foi demitido em processo disciplinar por ter criticado o órgão público em que trabalha em um grupo de WhatsApp integrado para outros servidores federais. Tá? Vejam bem. Arlindo, ele foi demitido por ter criticado a empresa em que ele trabalhava, num grupo de WhatsApp. Perfeito? Inconformado, recorreu à justiça e foi reintegrado ao cargo. Considerando o que dispõe a Constituição Federal, um fundamento para a sentença favorável a Arlindo é de que o dever da lealdade da instituição limita-se ao direito individual de, tá? Vamos lá, gente. Não é... Vejam só, quando vocês estiverem na dúvida, no caso, de resolver uma questão, vocês prestem atenção, vocês leiam a questão inteira, tá? E prestem atenção ao comando da questão, tá? O que é que a questão narra? Que Arlindo, ele estava no grupo do WhatsApp e criticou, no caso, a empresa, né, o órgão público em que ele trabalhava.
correto? E ele foi demitido, entrou na justiça e foi reintegrado. Tranquilo? Tranquilo? E no caso, a questão, o comando da questão pergunta, né, qual o direito individual foi, no caso, foi desobedecido, né? Por que não pode ser direito de resposta? A questão não é direito de resposta, porque direito de resposta ele está diretamente vinculado, no caso, a quando você passa, no caso, em jornais, em programas de YouTube, de grande circulação. E você tem a sua imagem violada. Tranquilo? Não é inviolabilidade de crença, porque aí não dialoga de forma nenhuma com questões ligadas à religiosidade, tá? E privacidade e direito de imagem também não dialoga justamente por ele estar num grupo de WhatsApp, tá? Vendo um grupo do WhatsApp com muitos servidores, tá? Portanto, no caso, a alternativa correta é a letra B. Justamente porque ele tem a liberdade de expressar as suas críticas e não ser, no caso do limite, né? Porque ele fez uma crítica, tá? Tranquila e foi demitido por isso. A partir do momento que ele fez uma crítica e foi, no caso, demitido por isso, né? Ele teve a sua liberdade de expressão cerceada. Portanto, alternativa letra B, tá? Tranquilo? Tranquilo? Pode? Tranquilo? Alguma dúvida? Quem marcou A entendeu porque é letra B? Quem marcou A, tranquilo? Pronto, gente. Kaique, segunda questão, por favor. Pois bem, gente, vamos lá. Façam essa questão aí, por favor, e me digam um gabarito. Mostra, Kaique, mostra a letra D, por favor, que eu acho que... Deixa eu passar aqui. Tem a letra D também dessa questão, tá? Diminui o quadro, Kaique. Pronto. Isso, pronto, fica melhor. Pronto, aí, perfeito, pronto. Qual é a alternativa, gente, dessa questão? Tudo bem, gente. Vamos lá. O Wallace é estudante universitário. Opa, desculpa. O Wallace é estudante universitário, tendo matrícula regular no curso de Direito de prestigiada instituição de ensino de nível superior. Curioso pelas notícias em geral e, especificamente, as pertinentes a questões forenses, acompanha decisões de tribunais estrangeiros que sancionam cidadãos, incluindo jornalistas, por não divulgar as origens de determinadas informações consideradas relevantes pelas cortes judiciais para dirimir determinados processos. Tais decisões seriam diferentes no Brasil, pois, no termo da Constituição Federal, quando necessária ao exercício profissional, com limitação ao acesso da informação, resguarda-se, tá? Gente, gabarito, letra A, sigilo da fonte, tá, gente? Aqui no Brasil, né, um jornalista, quando ele tem uma informação,
ele não é obrigado a divulgar a fonte, ou seja, a pessoa com quem ele teve essa informação, tá? Tranquilo? Alternativa letra A, tá? Pode passar para a próxima, por favor, para a gente já ir findando a nossa aula, por gentileza. Respondam aí, por favor. A gente ainda vai ver esse tema, tá? Mas vamos ver se vocês estão preparados já. A gente vai ver esse tema ainda, tá? Isso aí já é para quem estava estudando antes, viu? E aí, muito bem, gente, muito bem, muito bem, muito bem, Bruna. Bruna, por favor, joga esse link que tu disse que tem todas as provas da Consulplan aqui, por favor, no chat, tá? Por gentileza, tá? Vamos lá. Orlando é administrador de empresas e se especializou na organização de associações. Tá? Tranquilo, tranquilo. Sendo presidente da pessoa jurídica DRA. Para orientar suas decisões, contratou advogados especialistas em contratos para construir as cláusulas dos estatutos associativos. Nos termos da Constituição Federal, no que concerne às associações, é pertinente estabelecer que, tá? No caso, isso é uma previsão constitucional, tá? Que a criação de associações, tá? Independem, ou seja, não depende de autorização estatal, tá? Tranquilo? Existe no Brasil um movimento forte, no caso de incentivo às associações, e o Estado, ele não pode interferir nas ações das associações, tá? Portanto, gabarito, letra A de amarelo, tá? Mas por que não pode ser letra B? Vamos lá. As associações... Obrigado, querida. Deixa eu salvar logo aqui. Pronto, perfeito. Obrigado, viu, Bruna? Vamos lá. Por que não pode ser letra B? As associações podem ser compulsoriamente dissolvidas por decisão da diretoria. Gente, as associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial, tá, gente? Judicial transitada e julgado, tá? O tempo de permanência do associado na entidade deve ser prevista no estatuto, não podendo ultrapassar 30 anos, tá, gente? E isso não tem nada a ver, tá? Estatuto de associação não pode estabelecer prazo de permanência, no caso, ou de permanência ou de associados, tá? Tranquilo? Todos os indivíduos de determinada categoria, quando cientificados da Constituição vamos lá. Todos os indivíduos de determinada categoria, quando cientificados da constituição da associação, são compelidos a associar, tá, gente? Errado, porque previsão constitucional, ninguém é obrigado a se associar e nem permanecer associado, tá? Tranquilo? Pois bem, gente, tranquilo, tranquilo. Obrigado, Bruno, obrigado demais, tá? Pois bem, gente, hoje foi a nossa aula, nossa segunda aula de Direito Constitucional, tá? Paramos no inciso, deixa eu ver aqui, tá? Qual foi o inciso que a gente parou? Paramos no inciso 14, tá? 14. E, no caso, aula que vem,
A nossa aula, o nosso encontro será às quartas-feiras, tá? Não serão mais terça-feira. Obrigado, querido. Obrigado. Eu vou anotar aqui, tá? Nossas aulas serão às quartas-feiras agora. A professora Lívia pediu sim, vou enviar o slide também, viu, Jane? E as nossas aulas serão às quartas-feiras, tá? Agora, terça-feira vai ficar com a professora Lívia. E eu queria agradecer a todos e todas, tá? Pela paciência. Espero que tenha... Opa, obrigado, Lidiane. Obrigado. Espero que todos tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, tá? Meu Instagram é Ronald.Xenofonte, tá? Ou Ronald Xenofonte, se me procurar lá no Instagram, vocês irão me achar, tá? Tranquilo? Vou disponibilizar agora, vou mandar pro Leonardo, no caso, Leonardo Botelho, o slide de hoje para vocês já estudarem, tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus. A aula hoje foi maravilhosa, tá? Tchau, pessoal. Obrigado, querida. Valeu, obrigado. Tchau.